Eu dou graças a Deus pela vida, por essa igreja. Eu sou nascido e criado aqui, irmãos. Minha avó se converteu em Belo Horizonte, nos primeiros cultos dessa igreja, numa praça pública, lá no ano de 1964. Minha avó era uma feiticeira, macumbeira, foi liberta. Dali ela levou as 4 filhas, minha mãe e minhas 3 tias, eram ainda jovens adolescentes. Todas aceitaram Jesus, todas foram batizadas. Quando mamãe veio para cá, aqui ela se casou, nosso apóstolo fez o casamento dos meus pais, abençoou a eles. Quando mamãe estava grávida, um dia num culto aqui no barracão ainda, diz que o apóstolo Doriel chegou perto dela, ela com aquele barrigão, e ele botou a mão na barriga dela e disse: o Espírito de Deus me diz que o que está no seu ventre é um varão, e ele vai nascer, e ele vai ser um pastor, vai me ajudar muito nessa igreja. Sabe quem era aquela criança? Olha eu aqui. Eu sou grato a Deus por essa igreja. Eu sou grato a Deus pela minha liderança, pela vida da missionária Ruth. Eu sou grato a Deus pela vida do missionário Jeremias, da Lilian, que são nossos líderes, nossos pastores. Sou grato a Deus pela vida do apóstolo Jair e pela vida de cada irmão que congrega nesse lugar. Sabe por quê? Porque por mais que o Senhor um dia me ungiu, por mais que Ele me deu uma graça, por mais que Ele me levantou como pastor, eu nunca, irmãos, eu nunca posso me esquecer que eu não sou nada sem vocês. Que eu não sou nada sem os meus pastores, sem meus líderes. Hoje, para a glória de Deus, tem meus filhos na igreja, está aqui, uma delas está aqui, ó, fotografando hoje. É minha caçula. O outro está ali na mesa de som. O outro é casado, já me deu um neto lindo, gente. Olha, eu já sou vovô. Bem que eu tenho cara de vô, né? Essa parte pula. Nós somos gratos, nós entendemos que nós não podemos, irmãos. Tanto que o próximo texto está em Eclesiastes, capítulo 4, versículos 9 a 12. Diz assim, irmãos: melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Também, se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta facilmente. Você entendeu aí, irmãos? Nós não podemos ser sozinhos, nós não podemos andar sozinhos, devemos glorificar a Deus, irmãos, pela nossa família, pelos nossos irmãos, pelo nosso amigo. Você está do lado de alguém aí que você ama, que você gosta, fala para ele: eu preciso de você. Fala para ela: eu preciso de você. Pastor Mariano, eu preciso de você. Missionário João, eu preciso de vocês. Leandro, eu preciso de você. Todos nós precisamos. É melhor serem 2 do que 1. Esses dias que eu olhei para cá, eu vi o pastor Israel. Esses dias eu passei uns aperreios aqui. Israel estava descansando merecidamente. E aí a cada quarta-feira era uma luta, viu, irmão? Mas vencemos todas, não é, Murilo? Tinha dia o Murilo mandava mensagem para mim: pastor, eu tô assim. Ih, rapaz, eu já olhava, eu já arrepiava. Eu falei: Jesus. Porque não tem problema, irmão. A gente faz sem louvor, a gente faz, mas não é a mesma coisa, né, irmão? Isso mostra o quê? Que a gente precisa. Sozinho a gente não consegue, Vicente. Sozinho não vai, não. Nós precisamos uns dos outros. Eu estava conversando, foi na sexta-feira com o Murilo. Murilo, eu preciso de vocês. Ministério de Louvor, nós precisamos de vocês. Vocês são bonitos demais, mas vocês só põem a beleza de vocês aqui só domingo. Aí não rola, né, gente? Vem embelezar esse lugar aqui, essa casa. Vem cantar com essa voz linda. E eu acredito que Deus vai dar essa condição, que eu sei que tem gente que estuda, trabalha. Mas por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos. Não é verdade, Priscila? Nós precisamos uns dos outros. Então, é melhor serem 2 do que 1. Até porque se o inimigo se levantar contra um, tem 2 para resistir.
Se o mal se levanta, foi o que nós encontramos ontem aí, gente. Nós fomos de 2 em 2. Em cada casa a gente ouviu uma história diferente. Pessoas precisando de ajuda. Alguém precisando de ajuda. E a Bíblia vai nos falando, irmãos, que lendo esse texto a gente aprende que nós precisamos sair do isolamento. Nós precisamos deixar o isolamento. Parar com esse negócio, não, eu dou conta. Eu sou autossuficiente. Eu sei, eu faço, eu não sei o que, não, eu não sei nada. Eu achava incrível, gente, eu admirava demais, admiro até hoje, mesmo que partiu, mas é uma pessoa da nossa admiração, o apóstolo Doriel. O apóstolo Doriel era incrível. Um dia desse eu cheguei com ele em Salvador, e quem foi nos buscar foi o bispo Daniel, hoje bispo Daniel de Oliveira, e o Francisco Neto, missionário. E quando nós entramos no carro, e eu estava ali acompanhando o presidente da Casa da Bênção, cada vez que eu andava com ele eu aprendia mais. Aí eu achei interessante que o bispo Daniel perguntou para ele: ô chefe, o senhor está aqui, o que o senhor quer fazer? Aonde o senhor quer ir? O que o senhor quer que faça? Sabe o que o apóstolo Doriel respondeu, gente? O presidente dessa organização, o fundador, ele disse: irmão, eu estou aqui para fazer o que você precisar. Eu estou aqui para te servir. Sabe o que é isso, gente? É o amor de Deus dentro da pessoa. É o amor de Deus manifestado dentro de uma pessoa que poderia até dizer, poderia até exigir tantas e tantas coisas, mas não. Ele tomou o exemplo de Jesus em Efésios capítulo 2, verso 5, se eu não me engano, aonde diz que Jesus ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo. Nós precisamos, irmãos, ser servos uns dos outros. Esse projeto, irmãos, a invasão do amor de Deus, sabe o que a igreja está fazendo? A igreja está exatamente fazendo aquilo que, desde o princípio, aquilo que é princípio, desde o princípio, a igreja, irmãos, ela foi levantada para salvar os perdidos, para levar a palavra, para levar o evangelho da graça, o evangelho da luz, para levar o evangelho da verdade para todos os povos. Você foi salvo para isso. Você foi salvo para falar do amor de Deus. Nós fomos salvos para falarmos do amor de Deus. Então é interessante nós termos essa consciência, sairmos do isolamento e entender que nós precisamos uns dos outros. Quando Jesus enviava, irmãos, os seus discípulos, ele enviava de 2 em 2. Ele estava seguindo um princípio poderoso, que é o princípio do suporte e da resistência. Suporte aqui é um suportando, dando suporte ao outro. Ontem tinha momento que eu falava e a Alexandra dava suporte. Tinha momento que ela falava e eu dava suporte. Chegamos na casa de alguém que disse, a pessoa nos ouviu lá de cima e nós falamos aqui de baixo, a pessoa disse: eu sou ateu. Eu, graças a Deus, Deus te abençoe. E vamos embora. O amor de Deus ficou lá: Deus te abençoe. Já pensou se eu falo cruz credo? Já pensou se eu chamo ele de alguma coisa? Não, tá, amém, Deus te abençoe. Fica com Deus, mesmo que ele não creia. Então, o princípio que Jesus implantou, que Jesus estabeleceu. Agora eu quero falar da vida de um homem. Davi foi um homem que nós conhecemos a história dele. Davi, ele, dentre os seus irmãos, era aquele que cuidava das ovelhas, era aquele que estava no pasto, porém era aquele que Deus conhecia o seu coração, tinha um coração voltado para Deus, um coração adorador, um coração zeloso, um coração amável. Davi foi escolhido pelo Senhor, Davi foi ungido rei, Davi teve uma família. E nós aprendemos com a história de Davi e entendemos, irmãos, que alguns pontos da história de Davi poderia não ter sido falado. Algumas coisas que nós fazemos, que nós passamos na vida, irmãos, seria bom, né, se fosse apagado da nossa história. Mas a história de Davi não foi apagada. O que ele fez de bom, o que ele fez de errado, nada foi apagado, porque em tudo tem um ensinamento para nós. E a palavra de Deus diz que Absalão, seu filho, se levanta contra ele.
Absalão se levanta contra Davi de um jeito terrível, a ponto que Davi teve medo, falou: esse cara vai me matar, esse rapaz vai me matar. E quando alguém se levanta, gente, quando alguma coisa, alguém se levanta contra você, se levanta contra nós, ô meu irmão, quantas vezes alguém já se levantou contra você? Quantas vezes alguém já praticou mal contra você? E cá entre nós, quantas vezes nós também já não fizemos o mal para alguém? Ou tem alguém bonzão aí que diga: eu nunca fiz mal para ninguém? Porque se você não fez, eu quero ver você voar aqui agora. Entendeu o mistério, né? Não voa. Não é verdade? É porque a gente só fala assim: quantas pessoas fizeram mal para você? Mas e tu, irmão? Você é bonzinho assim? Irmão, só a graça de Deus. Deus nos amou, irmão, de uma maneira tão grandiosa. Só Ele, gente. Só o amor dEle. Para olhar em nós, para olhar no Fábio e achar algum valor no Fábio. Só Deus para olhar para cada um de nós aqui. É só Deus ou não é, gente? Só Deus, irmãos. Então nós às vezes falamos, e Absalão ele se levanta contra o seu pai. E é uma coisa tão terrível, porque quando alguém se levanta contra o outro, ele não quer se levantar sozinho não, seu João. Ele quer arrumar um monte de gente que é para poder dar força para ele. E diz a palavra, gente, que ele enganou algumas pessoas boas. Algumas pessoas de bom coração ele conseguiu enganar. Ele conseguiu convencer gente que não tinha nada a ver com a história, que Davi não prestava, que Davi precisava perder o reino. Aí a palavra nos conta a história, gente, de um rei sem reino. Um rei sem o quê? Um rei sem reino. Está escrito em 2 Samuel, capítulo 15, a partir do versículo 15, do 15 ao 18. Está escrito assim a palavra, eu vou lendo que o tempo é curto. Disse, pois, Davi a todos os seus homens, é isso que está aí, estão colocando o texto ou não? 2 Samuel, capítulo 15, a partir do versículo 15 até o 18, que é para que os irmãos também acompanhem o texto. Maravilha. Então diz ali: então os homens do rei lhe disseram, coloca o 14, meu filho, que no texto aqui está a partir do 14, escreveram 15. Disse, pois, Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém. Olha o que Davi disse: levantai-vos e fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Dai-vos pressa a sair, para que não nos alcance de súbito, lance sobre nós algum mal, e fira a cidade a fio da espada. 15, e aí continua o texto, vamos lá, do 15. Saiu, 15, gente. Então os homens do rei lhe disseram: eis aqui os teus servos para tudo quanto determinar o rei nosso senhor. 16, saiu o rei e todos os da sua casa o seguiram. Deixou, porém, o rei 10 concubinas para cuidarem da casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo após ele, pararam na última casa. Todos os homens passaram ao pé dele, também toda a guarda real e todos os geteus, 600 homens que o seguiram de Gate, passaram adiante do rei. Gente, nós estamos vendo aqui um rei que está, dando no pé, porque alguém se levantou contra ele, e não era alguém estranho, era o seu filho. E Davi, irmão, simplesmente entendeu: não dá para encarar Absalão. Vamos embora. Vamos embora, em outras palavras, seja o que Deus quiser. Nós estamos nas mãos de Deus. Gente, e a palavra diz que eles saem a pé. Eles vão caminhando e vão se afastando para evitar um confronto com Absalão. Absalão estava tomado de uma ira terrível, de uma ira maldita contra o seu pai, queria matá-lo de qualquer forma. E a palavra de Deus vai dizendo, irmãos, e exatamente falando desse amor, o amor de Deus, ele gera aliança. O amor de Deus, gente, uma pessoa tomada, uma pessoa cheia do amor de Deus, sabe o que ele faz? Ele te ajuda de graça. Ele me ajuda de graça.
uma pessoa dirigida pelo Espírito de Deus, uma pessoa que conheceu o que é o amor, uma pessoa que sabe, que vive o que é o amor de Deus. Ele não espera, ele, independente se você pedir ou não, ele se move em sua direção para te ajudar, para nos ajudar. Quem aqui já foi ajudado por alguém? Você já foi ajudado por alguém? Irmãos, que coisa maravilhosa. Então não se esqueça de orar por aqueles que te ajudaram.